Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus a toda a juventude de Geração Eleita. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão videologados nesta programação. Está entrando no ar o programa Juventude em Ação. Programa Juventude em Ação é um programa da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Ministério Restauração que nesta semana completou 16 anos. 16 anos de vitória, 16 anos debaixo da bênção de Deus. E você é parte desta história. E é por isso que estamos aqui, junto com toda a juventude, para realizarmos este programa. E eu acredito que você está olhando aqui este cenário diferente, um cenário que não era o cenário que estávamos usando nas outras programações. E vocês devem estar se perguntando, irmão Bruno, o que houve? Hoje nós estamos aqui fazendo o programa da Juventude Geração Eleita. Glória a Deus. E daqui a pouquinho você vai acompanhar uma entrevista que faremos com o nosso superintendente, que hoje está de forma muito especial aqui conosco nesta programação para trazer uma mensagem importante para você. Então é por isso que estamos com este cenário aqui todo especial, para falarmos ao coração de toda a juventude. Então você não pode perder aquilo que o nosso superintendente vai falar para você nesta tarde. Quero apresentar que está aqui comigo, à minha esquerda, o auxiliar Christian Crisóstomo. Paz do Senhor, irmão Christian. Paz do Senhor, irmão Bruno. Paz do Senhor a todos os irmãos dialogados que estão participando dessa programação. Nós estamos muito felizes, né, por estar mais um momento aqui participando, para nós adorarmos o Senhor juntos. Glória a Deus. Irmão Christian, o que os nossos videologados devem fazer de imediato? Você que chegou agora, você que ainda vai chegar, ative o sininho, deixe seu like e se quiserem pedir oração, faça seu pedido de oração com o nosso contato. Que maravilha! Então, o chat já está ali, aberto. A irmã Samira está ali colhendo o seu nome, a sua cidade, o seu país, também o seu pedido de oração. E como disse o irmão Christian, deixe o seu joinha. Esse joinha é muito importante. É uma forma de você evangelizar. Deixa eu explicar para você. Esse joinha, quanto mais joinha a gente pede, não é por vaidade. Não é porque a gente quer que tenha muito joinha. Não. É que assim, olha, quanto mais likes, quanto mais joinhas, quanto mais aquela palavra gostei, algumas vezes aparece, né? Gostei, você e mais pessoas selecionarem, mais a plataforma do YouTube entende que esta transmissão é uma transmissão importante. Então, como estamos aqui neste projeto de evangelização, de alcançarmos jovens de todos os lugares, crentes e não crentes, então contamos com a sua colaboração, participando do chat e também divulgando entre os seus amigos, seus conhecidos, seus familiares e deixando o seu joinha. Glória a Deus. De imediato eu quero convidar aqui então a irmã Camila e a irmã Raquel. Elas estarão louvando a Deus neste momento e já já voltamos com a nossa programação. Fique aí conosco adorando ao Senhor. Aproveite este momento, jovem. Nós não estamos aqui presencialmente, mas você vai adorar a Deus aí da sua casa. Você pode pegar o seu violão e tocar enquanto as irmãs estão louvando. Se você conhece esse louvor, você toca, canta junto. Olha, dá glória a Deus, fala em novas línguas. Deixa o Espírito Santo tocar a sua vida esta tarde. A presença de Deus vai te envolver. Então vamos ouvir as nossas irmãs, irmã Camila e irmã Raquel, louvando ao Senhor. Glória ao nome de Jesus. Cumprimentamos a todos os irmãos que estão na escuta e que estão videologados conosco com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, e hoje, nesta tarde, nós vamos declarar que não há um nome igual. Não há um nome igual ao nome de Jesus. E se você já está sentindo alguma barreira, ela vai ser quebrada agora.
Porque cadeias, irmã Raquel, se rompem com o nome de Jesus, porque não há um nome sobre todo nome como o nome de Jesus. Aleluia. Não há um odor que a terra, céu e mar. O Rei que soberano está, em glória reinará, igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, Jesus. Aleluia. Em Deus a esperança achei. Na cruz o nosso Rei. Poder que a morte não venceu, na cruz vida. Não há um nome igual, Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, Jesus, Jesus. Com o teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo,
Santo, Santo, erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual, Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual, Cristo é o Senhor, Jesus. Glória a Deus! Não há um nome igual ao nome poderoso de Jesus. Aleluia. Se você, jovem, está lutando, está em batalha, se você está entristecido, olha, não há um nome igual. Aleluia. O nome de Jesus vai te alegrar, vai te renovar, vai te fortalecer. Continua ligadinho nessa programação. Deus tem bênçãos para a sua vida. Glória a Deus. E eu quero, desde já, então, convidar a passar aqui o nosso superintendente, pastor Adriano Licidone dos Santos. Nós vamos fazer um pequeno bate-papo, uma pequena entrevista com o nosso pastor. Glória a Jesus. Vamos aproveitar o tempo, né? Ele dedicou essa parte da sua tarde para estar aqui conosco. E eu tenho certeza Deus vai falar conosco através do pastor. Se você também tiver alguma pergunta, você pode escrever aí no chat. À medida que, dentro do possível em relação ao nosso tempo, nós vamos transmitir a sua pergunta e o pastor vai poder estar respondendo você também. Então, já participa aí no chat. Então, paz do Senhor, pastor Adriano, muito obrigado por estar aqui. É uma alegria para nós, não é isso, irmão Cristian? Exatamente, pastor. É uma honra poder saber um pouquinho mais da sua história. O senhor que já teve muitas experiências com Deus, já cuidou de várias áreas, né? Então, é muito importante, assim, para mim particularmente, né? Eu creio que para o jovem que está nos Para todos assistindo, nós. Glória a Deus. Então, paz do Senhor, pastor. Paz, oração e união. Paz, oração e união. Paz, Senhor presbítero Bruno, irmão Christian e a toda a juventude que está nos assistindo. Para mim também é uma alegria estar aqui com a juventude neste programa, onde está sendo transmitido todos os dias, né? Sim, de segunda a sexta. Segunda a sexta, sábado, domingo não? Não, no sábado a gente transmite o culto e no domingo a gente não tem. Para mim é uma alegria estar aqui. Amém, é uma alegria. Para nós é uma imensa honra ter o nosso superintendente aqui. E para nós aproveitarmos o tempo, porque com certeza o pastor tem bastante coisa para contar para nós. A primeira pergunta que eu quero fazer ao pastor, é que o senhor fale para nós, pastor, como foi a sua juventude, né? Aleluia. Os desafios que o senhor passou para chegar até aqui, Com certeza houve todo um processo até chegar à posição que hoje o senhor está. E existem muitos jovens com uma chama de Deus no coração, querendo fazer a obra de Deus. E por vezes eles passam tantos desafios, tantas batalhas, que podem pensar que Deus não está com eles, Deus não os está enxergando, Deus não está se importando com eles. E quando nós ouvimos as histórias dos homens de Deus, sendo por leitura de livros, ou conversando com aqueles que ainda estão no nosso meio, isso nos fortalece de uma forma extraordinária. Então eu gostaria que o senhor transmitisse isso para nós, um pouco de como foi a sua juventude até chegar aqui. Amém. Ontem, conversando com o pastor Humberto aqui na live do programa da noite, eu me identifiquei com algo que, quando o pastor Humberto disse que ele nunca
pensou na posição, no cargo na igreja. Ele fazia a obra de Deus e fazia aquilo ali por amor a Deus, né? Ele nunca fez aquilo ali buscando um cargo, uma posição. Eu me lembro que eu não queria ser obreiro. Eu não queria ser um auxiliar, um diácono, um presbítero, muito menos um pastor, né? Não queria. E a minha intenção, quando cheguei na igreja, era ser músico. Né? Eu já ia lhe pedir a licença para interromper e perguntar o que o senhor queria ser. Eu queria ser músico, eu queria ficar envolvido com a música e não me envolver com a questão de ser um obreiro. Naquela época eu entendia que havia uma diferença entre ser músico e ser obreiro. Eu entendia naquela época dessa forma. Hoje entendemos diferente, que o músico ele é um obreiro, né? Ele está envolvido tanto quanto aquele que prega, aquele que dirige um culto. Glória a Deus. Mas antes de chegar ser um obreiro, eu dedicava a minha vida na oração. No antigo ministério, eu trabalhava numa empresa das 8 da manhã até as 2 da tarde. Era um período muito curto no trabalho, era poucas horas. Então, todos os dias, de segunda a sábado, eu fazia isso. 2 horas eu saía do serviço, eu trabalhava aqui na Independência, Porto Alegre, né? Isso, perto da nossa sede internacional. E onde eu congregava era na Bento Gonçalves, Distrito 23. Já congregava com o pastor Humberto. Com o pastor Humberto, nosso pastor. E saía ali do serviço 2 horas da tarde, e até chegar à igreja, eu chegava ali em torno de 2h30, às vezes 15 para as 3. E, na época, o zelador da igreja hoje ele é o pastor Antônio Augusto. Na época, se eu não me engano, ele era diácono da igreja. E você tinha quantos anos, pastor? Nessa época eu tinha 18 anos para 19. E eu chegava na igreja, um jovem, pedia para no caso, o irmão Antônio Augusto, hoje pastor, para ele abrir a igreja para mim poder orar. E eu entrava naquela igreja, um pavilhão grande, escuro, e começava a orar. Ia para as cadeiras lá onde ficava o coral. Eu ficava orando ali, dobrava o joelho em torno de 15 para as 3, e eu ficava na presença de Deus, às vezes até 4, 5 horas, teve dias já de ficar até 9 horas da noite de joelho, orando. Às vezes dormia, me acordava, continuava orando. Pastor, então acho que o irmão Christian entendeu mesmo que eu entendi, né? Pelo sorriso do Christian, eu já percebi que o Christian pensou mesmo que eu. O senhor, com 18 anos, o senhor ia para a igreja, que durante o dia, por não ter culto, né, estava fechada, e o senhor pedia ao irmão, que era o zelador da igreja, para abrir só para o senhor poder passar algumas horas de oração. Oração. O senhor ia sozinho, com 18 anos, passar horas na presença de Deus. E ninguém sabia disso. O pastor não sabia. Acho que se o pastor Humberto está assistindo, nem ele, nunca falei isso para ele. O líder da juventude não sabia, né? Era uma coisa minha particular com Deus, né? E eu orava e buscava a Deus, só que eu orava para me aproximar de Deus, para conhecer Deus, né? A minha intenção não era cargo, não era posição. Eu não orava, Senhor, eu quero ser um obreiro. Faça de mim um obreiro, faça de mim um pregador. Não, eu buscava a Deus para ter comunhão com Deus. Só que aquele que se envolve na oração e tu descobre o mistério da oração, a oração ela é a mesma coisa que a gente sente fome de comer. A oração, tu sente aquele desejo imenso. Depois de um tempo que tu começa a ter experiência com Deus, de visões, até arrebatamentos. Eu me lembro assim que naquele período eu andava dentro de casa, eu vi uma cadeira, eu tinha vontade de me ajoelhar ali naquela cadeira, me prostrar ali para orar, para buscar Deus. Só que ninguém sabia disso, e todos os dias orando, enfim. E foi que aconteceu que o líder da juventude, passado um tempo, naquela época, Bruno, eu não sabia, eu não imaginava o projeto de Deus na minha vida. Eu não imaginava. E os irmãos, a liderança da juventude na época, descobriu
que eu estava orando todos os dias na igreja. Alguém falou, não sei se até não foi o próprio zelador, né? Falou, eles vieram até mim e disseram assim, olha, eu sinto que tu tem uma chamada de Deus, né, para pregar a palavra, para ser um obreiro. E eu falava, não, eu não tenho chamada para isso, a minha chamada é para estar envolvido com a música, né, para tocar, enfim. E a liderança insistindo, não, eu sinto que tu tem uma chamada de Deus e eu vou te colocar na escala. Eu disse, não faça isso. Se vocês me colocar na escala, eu não vou vir no culto. De tão desesperado que eu era. Então, pastor, olha só, acontecia com seu líder o mesmo que às vezes acontece comigo. Sim. Às vezes eu brinco com os jovens aqui que eu nunca tinha passado essa experiência, né? Que às vezes as pessoas elas ficam tristes por não estar na escala. Sim. Mas alguns jovens aqui da sede são o contrário. Eu acho que eles pegaram o exemplo do senhor. Às vezes eu escalo um jovem e ele não vem no culto. Aí eu vou saber depois por quê. Será que aconteceu um problema com o irmão? Não, é que eu tinha escalado e ele ficou triste comigo porque eu escalei ele. Eu admiro, assim, irmão Bruno, que nem o irmão Christian, que está aqui, né? Eu não sei quantos anos tem o Christian. 19? Meu Deus, pensei que o Christian tinha uns 14, 15 anos. Mas o Christian começou cedo, né? Desde quantos anos tu prega a palavra de Deus? Desde 14 anos. 14 anos. Eu não tive essa coragem, né? É um projeto de Deus também para a vida do Christian, né? Mas eu me lembro que eu falava que não, se botasse na escala eu não ia vir no culto. Não é por desobediência, mas pelo pavor que eu sentia de não ter condições de fazer aquilo que o líder estava pedindo para mim fazer. E o líder, ele entendeu o meu desespero, disse, não, então eu não vou te colocar na escala, vem no culto que eu não vou te colocar na escala. E passado o tempo, o líder voltava e dizia, não, eu sinto que tem uma chamada e eu vou te colocar na escala para te pregar. Eu disse, olha, meu irmão, se tu me botar na escala, eu não vou conseguir vir no culto, eu sou muito nervoso, sou nervoso. E ele disse, não, mas Deus tem uma chamada na tua vida, então vamos fazer assim, ó, eu vou te botar, tu não vai pregar, tu vai dar um testemunho. Vai dar um testemunho da tua vida, como tu chegou na igreja, enfim. Um testemunho ali de máximo uns 10 minutos. Tá, então tá, 10 minutos para dar um testemunho e falar como é que eu cheguei na igreja? É, só isso aí. Então tá, vou falar isso aí. Aí me preparei aquela semana inteira para chegar no culto de sábado da juventude. Cheguei no culto, naquele dia, justamente naquele dia, o culto de sábado geralmente não era tantas pessoas quanto um culto de terça, um culto de domingo. E naquele sábado superlotou a igreja. Superlotou a igreja. Para mim estava muito cheia aquela igreja, era porque eu estava muito nervoso. E quando chegou, irmão Bruno, a hora de eu dar o testemunho, eu me lembro que estava na retaguarda, estava o pastor Silvio, que era o líder da nossa juventude. E eu me lembro que eu comecei, me chamaram para dar o testemunho, eu era muito magro na época. Eu tinha essa altura que eu tenho hoje e eu tinha em torno de uns 60 ou 65 quilos. Tu imagina, era pele e osso, né? Era muito magro. E eu me lembro que quando eu peguei o microfone para começar a dar o testemunho, eu comecei a tremer. As pernas começaram a tremer. Deu uma tremedeira, comecei a tremer. E os pastores atrás viram a calça balançando, tremendo aquele jovem, tremendo desesperadamente. E eu comecei a falar com a igreja, muito atrapalhado, envergonhado, eu não conseguia olhar para a igreja, né? Só que quando eu comecei a falar, algo aconteceu no mundo espiritual, que eu senti, na época eu não entendia, hoje eu entendo, que o Espírito de Deus me dominou, me tomou, né, naquele momento ali. Eu vi que as palavras começaram a fluir. Começou a vir palavra, vir versículo da Bíblia, e palavra e versículo da Bíblia. E quando eu vi que Deus tomou conta, aí eu já tinha passado os 10 minutos, já estava em 15 minutos. E aí eu olhei para o pastor Silvio, na época eu não me lembro se o pastor Silvio já era pastor ou evangelista, não lembro. E o pastor Silvio só fez sinal, continua. Porque a glória de Deus tomou conta da igreja. Né? A minha primeira oportunidade. E dali, então, começou, depois daquela oportunidade, na época nós tínhamos o pastor Humberto teve uma direção de Deus de colocar uma congregação
para a juventude cuidar. A juventude cuidava daquela congregação. Então, as escalas dos jovens era naquela congregação, para dirigir, para pregar. E ali começou mesmo as primeiras mensagens. Minha primeira mensagem, já falei isso para os irmãos, que eu fui pregar, me deu um pânico, que o pastor disse assim, o pastor, na época ele não era pastor, ele era o dirigente, seria da congregação, ele disse assim, então vamos ouvir agora a palavra pelo irmão Adriano. E eu passei à frente para pregar, e eu comecei assim, irmãos, abri a Bíblia, né? Irmãos, eu sei que eu não sou nada. E a igreja, glória a Deus. Eu sei que eu sou um miserável. E a igreja, glória a Deus. Senão você vai pensar, olha, ele está se humilhando antes de pregar, né? Glória a Deus. Tá? E foi que eu falei aquilo ali, a igreja se alegrou. E quando veio, eu disse assim, irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que eu não sei pregar. Eu não consigo pregar. Então eu vou dobrar o meu joelho aqui na frente e vou pedir para os irmãos orar por mim, porque eu não sei pregar, eu não consigo entender a Bíblia Sagrada. Eu peço que os irmãos orem por mim. Aquele dirigente, ele ficou tão indignado comigo, ele ficou bravo comigo, que terminou, os irmãos oraram por mim, enfim, terminou o culto, ele veio falar comigo, meu irmão, tu nunca mais faça isso. Olha a vergonha que tu me fez eu passar, porque eu te chamei para te pregar, nem que tu lesse um versículo e fosse sentar, ele tentando me ensinar, né? E eu me lembro que tinha um outro irmão, que era o segundo dele. Aquele irmão me abraçou, ele disse assim, irmão Adriano, Deus vai te honrar. Deus sabe o desespero que tu está aí dentro de ti, o que está acontecendo dentro de ti. Deus vai te honrar. E aquelas palavras foi o que me confortou. Glória a Deus. No momento. Glória a Deus. Pastor Adriano, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. Glória a Deus. Coisa tremenda, irmãos, nós ouvirmos estes relatos do nosso pastor. Aleluia, e sentir a presença do Espírito Santo. Aleluia. Eu estou sentindo muito forte aqui Aleluia. A presença de Deus nessa hora. Deus está fazendo alguma coisa exatamente neste momento. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia. Eu não estou dizendo isso por emoção, eu estou sentindo muito forte a presença de Deus aqui agora. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas pode concluir, pastor. E eu me lembro, irmão Bruno, que o que fez eu começar a ver como um obreiro, depois das oportunidades, os jovens dirigindo culto, a juventude na época tinha jovens extremamente usados por Deus para pregar, tinha uma boa fala, um bom português, e aquilo ali tudo eu olhava, eu não tenho isso aí, não tenho uma boa fala, não tenho um bom português, não tenho o conhecimento que eles têm da Bíblia Sagrada. Por isso que ontem, ouvindo o pastor, eu me identifiquei muito, que ele olhava assim para ele também, né? Ele olhava às vezes para os outros, não, mas o outro é melhor, ele pode fazer, enfim. Eu acho que muitos jovens passam por isso, né? De ficar se espelhando nos outros, até tu entender que a chamada é tua. Deus te chama. Porque quando Deus olhou para ti, a Bíblia diz que não foste vós que me escolheste, mas sim eu escolhi a vós, né? E vos nomeei para que vades e deis fruto, o vosso fruto permaneça. Ou seja, Deus, Ele te escolheu. Quando Deus olha para ti, Deus não olhou assim, eu vou escolher o Bruno porque o Bruno é parecido com o Adriano. E eu quero um parecido com o Adriano. Não, Ele escolheu o Bruno porque Ele sabia do projeto com o Bruno. Não tem mais ninguém, é o Bruno o escolhido. Só que na época eu não entendia isso. E eu me lembro que um dia Deus me deu um sonho. Me deu um sonho que eu vi uma pomba gigantesca na minha frente. Que hoje eu entendo que representava ali o Espírito Santo. E aquela pomba, ela veio na minha frente voando, não encostou no chão, e aquela pomba, ela olhou para mim e ela falava comigo, aquela pomba. Falava como se fosse em pensamento naquele sonho. Ela falava comigo, ela disse assim, agora tu vai vir junto comigo. E aquela pomba começou a voar. Quando ela começou a voar, eu fui atrás dela, o meu corpo levantou no sonho, e enquanto ela voava, eu ia atrás dela também voando. E ela olhava para mim e ela dizia assim para mim, tu não pode parar de orar. Se tu parar de orar, tu vai cair. E eu olhava assim, era uma altura gigantesca, assim, eu via os montes, as montanhas, nós passamos por cima, assim. E às vezes o meu corpo ia descendo, e quando ia descendo, ela olhava para mim e dizia, não para de orar, continua orando, porque senão tu vai cair. E aí eu subia de novo e ficava na altura dela. E ela foi, voou. Aquele voo começou durante o dia, escureceu
O céu escureceu e ela voando e falando comigo, não para de orar. Era só isso que ela falava, não para de orar, tu não pode parar de orar. Se tu parar de orar, tu vai cair. Foi que no momento ela parou no ar e permitiu eu descer. E no momento que eu desci, que eu cheguei num determinado lugar, eu parei exatamente em cima de uma rocha. Pousei, né, em cima de uma rocha. E aquela pomba, antes dela de desaparecer, a última coisa que ela falou para mim, tu não pode parar de orar. O que Deus falou comigo naquele sonho? E naquele sonho, Deus me mostrou o Ministério Restauração, sem eu saber. Este sonho, ele foi lá por o ano de 99, mais ou menos. O que eu vi? Eu vi o pastor Humberto e um grupo de exército, muitos irmãos com vestimenta do exército, chegando junto com o pastor Humberto num lugar diferente. E era toda a nossa igreja, os irmãos que congregavam com a gente. E era um trabalho novo, porque eles estavam abrindo mato, construindo casa. E hoje eu entendo que era um Ministério de Restauração. Glória a Deus. E eu olhei para aqueles irmãos, e eu olhei para mim, e eu não tinha vestimenta. Eu não tinha vestimenta do exército, que nem eles. Eu estava sem a vestimenta, minha roupa era normal. E eu disse, eu quero fazer parte desse exército, mas eu não tenho a vestimenta. Aí a pomba falou comigo, a tua chamada é comigo. Eu, Senhor, vou te levantar. Aleluia. Oh, maravilha. Maravilha, maravilha. Olha, então, para você não perder nem um minutinho, agora nós vamos ouvir um louvor com as nossas irmãs. E já nós vamos voltar com o pastor Adriano. Amém. Tem muita coisa maravilhosa para o pastor compartilhar conosco. Então fique aí, não saia do teu sofá, não saia do teu quarto agora, fique ligadinho conosco. Nossas irmãs vão estar aqui louvando e daqui a pouquinho nós vamos continuar com esta entrevista especial com o nosso superintendente da juventude, pastor Adriano Licidoni. Fique aí e glorifique a Deus. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim,
cada canção, por cantar agora e sentir tua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Ô, glória a Deus! Aleluia. Eu vou ajeitar aqui a poltrona, porque os irmãos estavam dizendo que eu estou de costas para o irmão Christian, enquanto eu estava olhando para o pastor. Então, nós vamos tentar ajustar aqui para que eu não fique de costas para ele. E, meus irmãos, agora, antes de nós continuarmos a nossa entrevista com o pastor Adriano, nós temos um quadro muito especial. Um vídeo feito por uma jovem aqui da sede internacional, a irmã Luísa Ourique. Ela fez um vídeo falando sobre o cuidado com a criação de Deus, com a natureza. É bastante edificante também. Você vai assistir este quadro agora. Ele é bem curtinho, mas vai ser bênção também para a sua vida. E se você ainda não se inscreveu no canal Rádio Restauração Online, se inscreve, por favor, deixe o seu like, compartilhe, peça às pessoas que também deixem o seu like. Vamos fortalecer este trabalho. Contamos com todos vocês. Fique agora com o quadro Zelando da Criação. Zelar é cuidar, zelar é proteger e vigiar. Em Gênesis 2:15, Deus coloca Adão e Eva para proteger e lavrar o jardim. Em Salmos, o escritor fala da grandeza de Deus e a manifestação da sua glória por meio da natureza. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. E no capítulo 104 de Salmos, o escritor fala e mostra, nos revela o quão detalhista Deus é, porque ele fala ali que até com sustento e com a moradia dos pássaros ele se preocupa. Além dessas, muitas outras passagens bíblicas nos revelam o cuidado do nosso Pai,
e o quão zeloso Ele é para com toda a sua criação. Certamente, Deus se agrada que vivamos em harmonia e que vivamos bem com todas as criaturas que compartilham também deste ambiente com o qual vivemos hoje, que é a Terra. E grandes são as necessidades do homem. Alguns dizem que são infinitas as necessidades. São gigantes, são grandes, mas, embora sejam infinitas, como muitos dizem, nós não podemos esquecer que os recursos são finitos. Bom, e nesse quadro nós vamos falar um pouquinho de formas que você pode adquirir e coisas que você pode fazer na sua vida, no seu dia a dia, que vão te aproximar da criação. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre botânica, sobre espécies de plantas que você pode cultivar na sua casa e formas também e de cuidado com elas, como você pode lidar, quando que você rega, suportes para plantas. Nós vamos falar também como fazer o seu próprio vaso, sim, como fazer o seu próprio vaso, né? Quem sabe você tá aí na quarentena, um pouco com tempo livre, né? Distribuído entre ver os programas, entre fazer outras atividades, que tu possas, além de buscar a Deus, como eu espero que esteja sendo tua prioridade, que tu possas ser edificado com este quadro. Este é o nosso desejo, que você aprenda juntamente conosco medidas para que possamos viver melhor. Nós sabemos que a vinda de Jesus é próxima, mas enquanto isso não ocorre, nós precisamos viver em harmonia e buscar viver da melhor forma aqui na Terra. E nós vamos também falar sobre um pouquinho de sustentabilidade, como nós podemos reduzir o nosso impacto no meio ambiente, quais são as ações que podemos tomar de forma simples no nosso dia a dia, e coisas como reciclar, entre outros temas. E nós queremos te convidar então a deixar o seu comentário, nos falar que tipo de assunto você quer ver por aqui, que dúvida você tem, que podemos conversar juntos e trocar ideias e assim crescer e encher a nossa mente com coisas que edificam neste tempo. Então é isso, muito obrigada, fique na paz, oração e união. Que Deus te abençoe. Vídeo aqui da irmã Luísa, que um dia, não faz muito tempo, uns 2 meses atrás, 3 meses, antes do isolamento, eu, o esposo da irmã Luísa, que é o irmão Diego Oric, e a irmã Luísa, nós tínhamos ido tomar um suco, e no lugar que compramos o suco, vinha o canudinho. E a irmã Luísa disse para mim: irmão Bruno, nós não podemos usar o canudinho, porque cada canudinho que a gente pega, nós estaremos matando as baleias. E a irmã Luísa colocou um peso na minha consciência tão grande que eu desisti de pegar o canudinho, né? Decidi tomar no copo mesmo. E hoje ela está aqui nos trazendo essas dicas, não só de cuidado com a criação, mas de sustentabilidade também. Então fica a dica da irmã Luísa Oric para toda a juventude e geração eleita. Glória a Deus. Quero convidar aqui também, rapidamente, para trazer uma mensagem breve. É o irmão Estevão Machado. E logo em seguida voltaremos com a entrevista com o pastor Adriano Licidônio. Continue aí, o nosso pastor tem uma mensagem também para você. Nós vamos continuar esta maravilhosa entrevista. Não é isso, irmão Christian? Exatamente. Enquanto o irmão Estevão está chegando, o irmão Christian vai apresentar os nossos irmãos que estão participando ao vivo conosco. O irmão Estevão pode chegar, pode já tomar o seu lugar. Enquanto isso, o irmão Christian vai apresentando os nossos visitantes. Amém, irmão Bruno. Sejam muito bem-vindos, irmãos, aí. Obrigado pela participação. Eu gostaria de apresentar os irmãos que estão participando. São dezenas de cidades do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Camaquã, Arroio Grande, Torres, Santo Ângelo, Cachoeirinha, Canoas Leste, Viamão, Palmeiras das Missões, Lomba do Pinheiro, Alvorada, Quaraí. E também, irmãos, tem outros irmãos de outros estados. Olha também aí.
Santa Catarina, temos Bonito, Mato Grosso, Tubarão, Vista Alegre, lá de Rondônia, e também tem outros países, irmão Bruno, Inglaterra, temos Chicago, glória a Deus. Maravilha. Sejam muito bem-vindos no nome de Jesus. Estamos alegres. Este é o programa Juventude em Ação, que vai ao ar, como já dissemos, de segunda a sexta, a partir das 13h30. Irmão Estevão, com a palavra de Deus para nós. Paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor a todos os videologados. E vim trazer uma palavra de Deus para nossas vidas. Amém? Essa palavra está em Neemias, nós vamos ler alguns versículos bem rapidinho. Está em Neemias 3. Aleluia. A palavra de Deus fala, vou ler algumas partes de cada versículo. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos os sacerdotes. No versículo 8, ao seu lado reparou Uziel, filho de Azarias, um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários. No versículo 12, e ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. E no versículo 17, depois dele repararam os levitas. No versículo 32, entre a câmara do canto e a porta do gado, repararam os ourives e os mercadores. O último versículo, que é nesse que nós iremos falar. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço do seu Senhor. Mas essa palavra é tremenda, porque Deus falou comigo em vários sentidos, mas essa palavra que Deus me deu foi a respeito de liderança, sobre líderes. Aqui a palavra de Deus está falando que antes de ouvir desses versículos aqui se cumprirem, Deus estava levantando um homem chamado Neemias. Neemias era um homem que era temente a Deus, um homem que estava no coração de Deus, porque mesmo ele sendo servo de um rei, ele temia Deus, ele buscava Deus, e um dia ele soube a notícia desse povo, o povo de Judá, que o povo de Judá estava oprimido, o povo de Judá estava humilhado, o povo de Judá, eles estavam totalmente desconhecidos do que eram antes, mas através do pecado. Mas aí Neemias, sabendo dessa notícia, a palavra de Deus fala que o irmão dele chega e dá essa notícia, e ele se entristece, e ele se curva, e ele chora, e ora a Deus. A palavra de Deus diz que a dor dele, por aquele povo que ele sabia que era o povo dele também, ele sentiu aquelas dores. E agora ele começa a buscar Deus, e Deus começa a ouvir a oração. E Deus propôs oportunidades para que aquilo que Deus estava colocando no pensamento dele, no entendimento, sobre qual era o propósito de Deus para aquele povo que estava sendo humilhado, Deus abriu a porta e aquilo aconteceu, porque a palavra de Deus diz que o rei permitiu que ele fosse até Jerusalém. E tremendo que tamanho era a tristeza dele, porque o rei sentiu aquilo, porque para o serviço que ele servia ao rei, degustando o vinho, experimentando o vinho, a confiança que ele tinha, ele não podia chegar na frente do rei com a cara triste, mas naquele dia ele estava triste. Deus permitiu que o rosto dele se transformasse, porque ele realmente estava sentindo a dor dos irmãos deles, a dor daquele povo que estava sofrendo. Esse era um futuro líder que Deus estava levantando para aquele povo, porque aquele povo porque Deus, quando olhou para ele, Deus já sabia, está no tempo de Jerusalém, levantar os muros, olhar para cima, voltar a viver, mas precisavam de um líder. E essa mensagem que Deus traz é justamente nós, a juventude, nós precisamos de um líder. Nós todos precisamos de um líder. A obra de Deus, para andar, nós temos que se submeter aos líderes. A palavra de Deus vai falar, irmão Bruno, que quando ele chega lá, ele chega e ele espia de noite, com certeza orando, buscando a Deus, para que realmente se cumprisse tudo o que Deus tinha colocado no coração dele, porque ninguém sabia. Ele estava sendo preparado, era ele Deus. Mas ele sabia que Deus, através dele, ia fazer uma grande obra e ia levantar aquele povo que estava sendo humilhado por nações vizinhas. E Deus realmente fez isso. A palavra de Deus fala que quando ele chega, ele convoca os povos. Esse versículo que eu trouxe, de todos esses que estavam trabalhando, foram todos os que deram crédito à palavra de Deus, que deram crédito àquilo que Deus tinha revelado para ele, ao coração dele. Aleluia. Quando ele testemunhou, Deus me mostrou isso, Deus me falou isso, Deus abriu a porta lá para o rei, e hoje eu estou aqui para trazer para vocês esta palavra. Vamos reconstruir os muros, vamos levantar. Talvez, aí Sambalate, a palavra de Deus fala que aí aparece Sambalate e Tobias. Quem seriam esses? Os inimigos. E hoje quem será o nosso Tobias na nossa vida? Às vezes é nós mesmos.
pode ser essa pandemia, pode ser as coisas que estão nos distanciando uns dos outros, mas Deus está levantando líderes, Deus tem levantado líderes, juventude, para nos ajudar, para nos aproximar desta construção que Deus nos chamou. Foi Deus que chamou, foi Deus que nos chamou para esta obra, e hoje Deus está nos chamando para levantarmos esses muros, para construir. Temos líderes nos ajudando, nos mostrando, ó, a porta X tem que ser construída, aqui tem que ser colocado um tijolinho, aqui precisa também, mas cabe a nós, porque no versículo 5, a palavra de Deus fala aqui, ó, que um grupo também dos tecoítas, mas estavam também junto nesta obra. Era um povo, era o rico, era o pobre, todos estavam, os perfumistas, aqueles que vendiam ouro, os mercadores. Aleluia. Era um povo, isso é o povo de Deus, tem de todo tipo, mas Deus chamou, agora tem que saber se nós vamos dar ouvido. E a palavra de Deus fala, isso que eu achei tremendo, porque os tecoítas, tremendo que era um povo de Deus, porque 2 vezes eles se colocaram para fazer a obra de Deus, mas no meio deles tinha um povo. A palavra de Deus fala que eram os nobres. Esses não meteram a mão na obra do Senhor, esses não ouviram o líder dele. E quem seria esse? Os nobres. Às vezes você acha que é nobre espiritualmente, você acha que é nobre financeiramente, e não tem ouvido seu líder. Mas Deus está falando, aqui Deus conta com todos, Aleluia. para levantarmos esse muro, para que essa obra venha avançar. São essas as mensagens que eu queria deixar para a igreja. Glória Amém? a Deus. E que venhamos refletir, porque essa é a vontade de Deus. É tempo de levantar os muros. É tempo, meu irmão. Porque senão o Sambalate vai ficar lá cantando vitória aqui, eu estou amedrontando eles. Ó. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Deus tem nos dado líder para nós vencermos essas batalhas em nome de Jesus Amém. Cristo. Glória a Deus. Deus te abençoe, irmão Glória a Estevão. Deus. Nós não vamos parar diante da ameaça do inimigo. Nós não vamos temer diante do rugido do leão. Não é isso, irmão Cristian? Exatamente. Glória a Deus. Então, irmã Camila, irmã Raquel, louvando a Deus, e na sequência, enquanto isso você vai deixando o seu like. Olha, para mim aparece 132, não sei quantos aparecem no computador para as irmãs, mas vamos deixar o seu like. Enquanto as irmãs louvam a Deus, adore a Deus na sua casa. Deixe o seu like, compartilhe e já voltamos com o pastor Adriano Licidoni. Irmão Bruno, aproveitando enquanto as irmãs chegam ali, eu quero mandar um forte abraço aí para o pastor Jerry, que está lá, em Panambi, e os demais irmãos aí, que eu não citei as cidades aí que estão colocando Pode aqui. falar, irmão Cristian. Cacequi, no Rio Grande do Sul, e tem outros irmãos também lá de Canoas Lestes. E eu queria aqui já aproveitar, irmão Bruno, para citar alguns nomes aqui que estão na participação. Por favor. Temos aqui a irmã Luane, temos aqui a irmã Lília Maria Soares, temos Glória aqui a Deus. Rebeca Machado, Kathleen, Aleluia. Ana Júlia, Douglas, Claudete Lopes, Jennifer, Grace, Lília, Ana Júlia, Pedro Wolff, Viviane. E são muitos irmãos aí que estão na participação, não dá para citar todos os nomes aqui. Mas nós estamos muito alegres com a presença de todos vocês, jovens da sede, jovens de outras áreas, irmãos que não são da juventude. Eu vejo até a irmã Gladys aqui participando do programa. Irmã Gladys, que é a esposa do pastor Silvio, que foi o líder do pastor Adriano. Glória a Deus. Então, Deus abençoe todos vocês. Já voltamos com a programação. Estamos em 143 likes? Isso? Bom, vamos aumentar. Vamos lá. Enquanto as irmãs adoram a Deus, você faz a sua parte. E na sequência, voltamos com o pastor Adriano. Glória a Jesus. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Novamente. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz.
santo nome. Glória a Deus, que maravilha. Estamos sentindo forte a presença do Espírito Santo aqui. Estamos sentindo muito forte a presença de Deus. Aleluia. Oh, Aleluia. aleluia, aleluia. E como prometemos, estamos aqui de volta com o nosso superintendente. Ele vai concluir o testemunho que estava nos trazendo e logo após vai nos trazer também algumas mensagens bastante importantes que Deus tem colocado em seu coração para toda a juventude. Então, pastor Adriano, com a palavra. Glória a Jesus. Conforme nós estávamos falando, quando Deus falou, irmão Bruno, que a minha chamada era com ele, o que Deus, no decorrer da caminhada, o que eu entendi? Por que Deus falou daquela forma? Né? Porque eu sempre tive essa dificuldade de me envolver na questão de ser um obreiro. Então, Deus usou a liderança da igreja, os líderes, para me dar as primeiras oportunidades. E eu vou resumir aqui como que eu cheguei a ir para o campo, né? Como é que eu fui parar num campo, cuidar de uma cidade. Como que chegou isso? Eu cuidei algumas, na época era subcongregações, né, que falavam, né, era subcongregação quando era né, muito, no início do ministério. Então eu cuidei algumas, 2 subcongregações. Quantos anos, pastor? Eu tinha ali 24 ou 25 anos nessas congregações. A primeira igrejinha que eu assumi eu tinha 22 anos. 22 anos. Uma igrejinha bem pequenininha, cabia em torno de umas 10 pessoas, lotava a igreja. Estava super lotado o templo. Mas Jesus curou diversas pessoas ali naquela igreja. Você estava sempre com a igreja super lotada. Não, às vezes estava vazio, né? Às vezes tinha 3 irmãos. Não lotava. E eu me lembro que... Era sempre congresso. Sempre congresso. Eu me lembro que no ano de 2008, foi onde eu fui chamado para ir para o campo, que eu estava orando, enfim, alguns irmãos falavam assim para mim. Eu já cuidava a congregação, e um irmão chegou uma vez assim para mim e disse assim, irmão Adriano, tu tem que te apresentar para o pastor Humberto. Te apresenta para ele. Porque eu vejo que Deus tem uma chamada na tua vida e Deus estava abençoando aquela congregação. Te apresenta para o pastor Humberto. Ele usou essa expressão, tu está aqui nesse buraco, porque a igreja que eu cuidava era literalmente num buraco. Você descia de um lado, descia do outro, e a igreja era lá no buraquinho. Né? Você está aqui nesse buraco, nunca ninguém vai te ver aqui nesse buraco. Daí eu disse para esse irmão, se Deus tem um projeto comigo, é Deus que vai fazer. Né? Deus vai falar com o pastor, enfim. E aconteceu exatamente aquilo ali. O pastor me procurou da seguinte forma, quando ele disse, eu me lembro a data, que no dia 20 de abril ele estava no jejum do Senhor, no ano de 2008. Ele estava no jejum do Senhor e naquele jejum do Senhor, Deus falou com ele. E Deus falou da seguinte forma, separa o Adriano para a minha obra. Porque eu trabalhava num trabalho secular, separa o Adriano para a minha obra. E foi onde me chamaram, né? E lançaram esse desafio, então, de largar o serviço para ir para um campo atender uma cidade. Minas do Butiá. Primeira cidade, Minas do Butiá, que dá em torno de 100 quilômetros aqui de Porto Alegre. Então, ali começou, enfim, quando eu fui para o primeiro campo, eu era diácono. Né? E ali, na época, existia o presbítero autorizado, né? Para você poder ungir, enfim, as pessoas. Então ali começou tudo e a história é longa até chegar pastor, né? Mas eu queria aqui encerrar por aqui, se tu me permitir, para a gente poder entrar nos outros assuntos. Eu só não sei se parece que o irmão Cristo quer falar alguma coisa. Eu ia fazer uma pergunta, pastor. Vamos lá. Eu geralmente sempre faço a pergunta para pastores assim, mais experientes, né? Uma experiência rápida e objetiva, pastor, que o senhor teve, assim, que deixou mais impactado do senhor. A experiência mais, assim, que me deixou impactado, é difícil até porque são algumas experiências que tu tem com Deus, né?
Mas para mim, eu sempre penso que a mais impactante para mim foi a conversão. A forma que Deus me chamou, né? Porque não foi através de alguém me evangelizando, alguém me convidando, foi através de um sonho, que daí é um outro testemunho. Ah, tá, Jesus obrigado. me chamou através de um Então sonho. vamos ter que chamar o pastor de volta, convidá-lo aqui para retornar ao programa. E nós precisamos ouvir esse testemunho. Aleluia. Não podemos perder essa oportunidade. Então, já fica feito o convite para o senhor Amém. retornar aqui, pastor. Glória a Deus. Mas agora o senhor pode continuar. Bom, Bruno, o que o senhor gostaria de transmitir para todos. Eu, na verdade, nesse programa aqui, nós temos aqui, o meu não está atualizado aqui, eu acredito que A são irmã Samira ali pode nos atualizar. 117 computadores, é isso? Que estão videologados conosco. 122. 122, Agora 114. Baixou. tá. 170 likes, 114 computadores. Eu me sinto alegre por estar aqui junto com vocês, com a nossa juventude da sede internacional, que é a juventude que a gente ora para que seja o exemplo, né, por estar aqui na sede internacional, que seja o exemplo para os demais jovens, né, que a juventude, os demais jovens, olham bastante para a sede, né, porque aqui está o nosso presidente, aqui está toda a liderança da nossa igreja, os superintendentes, enfim. E eu me sinto muito honrado e alegre também por estar aqui com os irmãos, porque é uma coisa que Deus vem falando conosco a respeito da unidade, da gente estar junto, né? Até eu venho conversando com o irmão Bruno sobre isso. A questão de todos nós somos a juventude do Ministério da Restauração. Então, eu vejo aqui hoje falando dessa ferramenta que Deus nos deu, irmão Bruno, que é através da live, né? Hoje nós estamos sem poder reunir todos os jovens no templo. Se vem alguns jovens aqui, por exemplo, o culto de sábado, que é transmitido, mas é um número reduzido de jovens, só vem os escalados. Somente os escalados. Né? Então a juventude em massa mesmo não pode estar aqui devido a essa pandemia que estamos passando aí. Então a minha preocupação é que nós venhamos estar juntos neste momento. Então esta ferramenta que Deus nos deu, eu vejo aqui que são 2 programas da juventude que nós temos durante o dia, 2 programas da juventude, que é este às 13h30 até às 15 horas e depois à noite das 22 até às 23h45. Então eu vejo assim, é como se fosse o mesmo programa. Claro, o nome é diferente, né? O nome aqui do programa é Juventude em Ação. Juventude em Ação. Juventude em Ação. Mas independente, é a juventude. Glória a Deus. Né? É a juventude, é a mesma Aleluia. juventude. Aleluia. Aí à noite, quem sabe a gente chega à noite lá e fala, agora é o programa da Superintendência da Juventude. É a mesma juventude, é o mesmo programa, né? Tanto que a gente está procurando, né, nos programas sempre anunciar para os jovens, quando a gente vai encerrar o nosso programa, ontem eu fiz isso, né, vai encerrar o programa, o programa continua amanhã às 13h30, tem mais programa da juventude. Então, por que isso? Porque a ideia é essa, nós somos um corpo. Né? Estamos E hoje juntos. continua às 22. Hoje continua às 22. Então vai ficar eu lá à noite dizendo, o programa continua às 13h30 e vocês aqui nas 13h30, o programa continua às 22. Continua às 22. Né? Então, porque é a mesma juventude. Eu estava ali acompanhando o chat agora e vendo os jovens ali falando, os jovens que também à noite estão aqui participando. Glória a Deus. Né? Então isso alegra o nosso coração, eu tenho plenamente convicção da sua chamada para a liderança aqui da juventude da sede, né? Porque a gente tem essa comunhão, né? A gente vê assim, até porque a forma que Deus lhe levantou aqui também como líder da sede, eu posso falar isso, é suspeito quando a gente fala de nós mesmos, né? Mas quando alguém fala que o irmão Bruno, ele não queria, ele não pediu e não queria também, né? Foi um desafio para ele não pediu para ser o líder da juventude. Tanto que quando a gente anunciou, eu ainda na época... Pediu para não ser. Pediu para não ser. Quando a gente anunciou, na época eu era co-pastor da sede, um dos co-pastores. E foi bem ali na troca, ali que eu estava saindo, enfim. E quando a gente anunciou que o irmão Bruno seria o líder, né,
deu aquele... Eu me lembro até hoje a expressão do teu rosto, né? Uma expressão de desespero, não estou acreditando, né? Então, geralmente Deus chama pessoas assim, porque aquele que quer, aquele que corre atrás, ele acaba se frustrando. Agora, aquele que só ora e pede, que eu tenho certeza que o irmão Bruno faz isso, pede a vontade de Deus para a sua vida, aí quando chega a vontade de Deus, a gente se assusta, meu Deus. Né? A gente se sente incapaz, na verdade, de fazer aquilo ali, entendendo que é Deus que nos capacita. Então, hoje eu vejo aqui o irmão Bruno com um excelente trabalho da juventude. A gente vê uma juventude motivada, uma juventude que não está parada. Né? Vocês até têm nenhum jovem se perderá. Né? É o desafio que nós lançamos para este período, né? Para que todos os jovens se envolvam e trabalhem para que nenhum dos nossos jovens se perca. A gente não pode... Nenhum jovem se perca. Né? O desafio é nenhum jovem se perderá. Se perderá. Isso. Então, esse desafio, a juventude se mobilizou e está um cuidando do outro. Exatamente. Né? Um cuidando do outro. Então, veja assim, nós temos aqui as moças, né, que se reúnem através de live também, né? Só entre as moças. Entre as moças e os moços. E os moços entre os moços. E esses dias eu recebi uma notícia que me deixou muito alegre. E eu confesso que me deixou alegre. A nossa secretária da superintendência, a irmã Victoria, me mandou uma mensagem: pastor, nesse exato momento agora, as moças da sede estão orando pelo senhor. Aleluia. Sabe? Aquilo ali encheu meu coração de alegria. Saber que a juventude está orando por nós, né? Assim como os moços também, com certeza. Com certeza. Todas as nossas vigílias, o irmão Christian, que é o coordenador do pilar de oração e jejum, ele está ativamente participando disso. Nós estamos sempre nos esforçando para orar pelo nosso superintendente. Com certeza nós devemos orar muito mais, né, irmão Christian? Exatamente. Devemos fazer muito mais. Mas estamos sempre nos lembrando. Isso, irmão Bruno, eu vejo assim que é tão importante, assim como a gente ora pelos nossos líderes, pelo pastor Humberto, pelos demais superintendentes, por todos os líderes, por vocês, nós oramos por vocês também, pelos líderes da juventude, pelos supervisores, pela juventude, é uns orando pelos outros, né, um ajudando o outro. Então a ideia, né, o que está no meu coração, assim, que eu creio plenamente que veio da parte de Deus, é a gente estar numa visão, no mesmo propósito, como a gente está aqui com os irmãos da sede, né, que a juventude mais próxima da superintendência é a sede internacional, porque a gente trabalha aqui também. Né? Então a visão, eu vejo assim, conversando com o irmão Bruno, a visão é a mesma, o foco é o mesmo. A gente quer a vontade de Deus, a gente quer o reino de Deus para os jovens da nossa igreja. Nós estamos aqui hoje no estúdio, né, da superintendência. Correto? Sim. Não está correto. Esse estúdio é da juventude, né? É de todos os jovens. Não tem a questão, ali é da superintendência e lá. Não, é a mesma juventude. Né? Está aqui aberto para os irmãos usarem, fazer as programações, porque essa é a visão. Não existe, né, irmão Bruno? Na verdade é essa, não existe, né? Uma separação. É a mesma juventude, é a mesma igreja. Né? Isso é uma, e dessa forma, eu sei, conhecendo um pouco do irmão Bruno, eu sei que esse é o pensamento dele também em relação à liderança da juventude. E nós estamos aqui à disposição, como superintendente, estamos aqui à disposição de vocês, né, para ajudar, enfim, para estar mais junto. Né? Muito obrigado, pastor, pelas palavras do senhor. Como eu disse, o pastor tinha um importante anúncio para fazer, e este anúncio que ele fez, para mim, é de uma importância extraordinária, né? Que a juventude da sede e a superintendência estão juntos, trabalhando com o mesmo objetivo. Estamos todos pensando no bem de toda a juventude. Glória a Deus. Estamos aqui para servir ao nosso pastor, servi-lo naquilo que Deus nos der condições de ajudar o trabalho de toda a juventude. Então, você jovem da geração eleita, nós todos temos que ter esta mesma visão, pensar no bem de toda a igreja, de todo o corpo. E enquanto atuantes no departamento da juventude, pensarmos sempre no bem de toda a juventude. Certeza. Então, eu posso chegar à conclusão de que com Deus na frente, nenhum jovem vai se perder. Uma coisa, irmão Bruno, que eu aprendi isso com o pastor Humberto. Aprendi isso com ele. Ele nos passou isso, passou para mim isso, na verdade. Qual a nossa visão?
diante de uma floresta. O senhor é responsável por uma árvore, que é a juventude da sede. Eu sou responsável por uma árvore, que é a superintendência, é todos os jovens do Ministério da Restauração. O que o pastor nos ensinou? Você não deve olhar só para a sua árvore. Você tem que olhar para o todo. Aleluia. Para todo o ministério, né? Então, dessa forma, a gente olhando para o todo, a gente entende que a gente é um só. Porque quando a pessoa começa a olhar só para a sua árvore, não, esse aqui é o grupinho, é o grupo da superintendência. Tá? Vocês são o grupo lá da congregação, nós somos o... Isso aí não existe, na verdade. Nós somos um corpo. Aleluia. Né? Somos um corpo e temos certeza que este corpo, né, que a cada dia está mais unido na presença de Deus. Eu sinto aqui uma graça de Deus para falar isso, né? A presença Glória a Deus. do Espírito Santo de Deus. E essa é a nossa visão, nós não estamos olhando para uma árvore, nós estamos olhando para a floresta inteira, né? Essa é a nossa visão. Assim Glória como a juventude da sede está junto conosco, diversos líderes, eu recebo mensagens de diversos supervisores, diversos líderes, dizendo, pastor Adriano, nós estamos juntos, estamos no mesmo foco, Deus na frente, né? Porque esse Deus na frente, irmãos, é algo que veio de Deus para nós, né? Isso é para toda a nossa juventude. A gente botou o nome do programa aqui, mas na verdade a intenção não é essa, não é o nome do programa, e sim, né, essa questão de Deus estar na nossa frente. E ficou, né, o lema da juventude. Uma verdade para nós, né? Uma verdade. Sempre com Deus E eu na vejo, frente. e eu vejo que os jovens, eles entenderam essa revelação, né? Eles entenderam essa revelação. Então, eu fico alegre com isso, pelo que Deus está fazendo na nossa juventude. Olha só, porque parece, irmão Bruno, que com essa situação toda, parecia que a juventude ia travar. E agora? Não vai ter retiro geral, não vai ter mais culto. O que vai ser dos nossos jovens, né? Mas Deus nos deu essa ferramenta, Aleluia. de estar Glória aqui a Deus. com eles através destas lives, está na sua casa aí. E todos os dias, né? Todos os dias. A programação de segunda a sexta, ela tem programação às 13h30 até às 15 horas e depois às 22 até 23h45. De segunda a sexta. Sábado e domingo continua a programação, que daí fica a programação de 22 até 23h45. E tem o culto. E o culto da às juventude. 20 horas. Então vamos das 20 até quase meia-noite. Olha que coisa interessante. Então, o jovem, irmão Bruno, ele tem conteúdo de segunda a segunda. Segunda a segunda. Aí acontece o que Deus revelou ao seu coração. Nenhum jovem se perderá dessa Aleluia. forma, né? Glória a Deus. Se ele, né, participar, se ele estar nativo, porque a juventude, Aleluia. quem sabe que está nos assistindo, eles não têm o recurso que a gente tem aqui, né? De estar aqui, de reunir os jovens aqui para fazer até um culto, né? Quem sabe esse jovem ele fica só na casa dele e o que está alimentando ele são essas programações. Então, a programação toda para a juventude, semana inteira. Sábado, um culto abençoado para os jovens, que é transmitido no canal oficial, né? Que o jovem pode participar também. Então, não tem desculpa para o jovem dizer, bah, eu estou fraco, não estou conseguindo. Não. E outra, além dos programas, nós estamos à disposição de atender a juventude. Aleluia. Né? A juventude nos mandar mensagem, né, nós vamos procurar atender, Glória a Deus. junto com o seu líder, junto com o Estamos seu à disposição. supervisor. Estamos à disposição. Bendito seja o nome de Jesus. Pastor, eu agradeço a sua presença e gostaria de pedir que o senhor orasse por toda a juventude. E enquanto o pastor Adriano vai orar por toda a juventude neste encerramento, que já na sequência, nós já até passamos um pouquinho do nosso horário, mas eu creio que foi por uma ação de Deus para que você ouvisse tudo que o pastor tinha e tem para dizer. Enquanto o pastor Adriano ora pela juventude, eu faço a você um pedido e um desafio. Vamos orar pelo servo do Senhor. Ele vai estar orando por nós e nós vamos orar por ele. Amém? Se você aceita esse desafio, diga amém aí no chat. Vamos orar pelo nosso pastor. Aleluia. Eu passo a oportunidade para ele dirigir esta oração. Ele vai orar pela juventude e você, junto comigo, junto com o irmão Christian, junto com os irmãos aqui, vamos orar pelo nosso pastor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos primeiramente por este programa ungido, abençoado,
onde sentimos a sua presença, a sua glória. Eu te louvo pelas irmãs que cantaram, louvaram o teu santo nome, pela vida do nosso líder, irmão Bruno, líder aqui dos jovens da sede, pela vida do irmão Christian, todas as irmãs que trabalharam, Senhor, ali no áudio. Pai eterno, nós glorificamos a Ti pela vida destes jovens que participaram deste programa. Eu rogo a Ti a Tua bênção sobre a vida deles, que a Tua mão permaneça estendida sobre a vida de cada um deles. Aquele que está triste, Senhor, venha alegrar ele agora. Aquele que está desanimado, venha animar ele agora, através, Senhor, do poder da oração. Que a Tua glória venha tomar conta da vida deste moço, da vida desta moça, da vida deste adolescente que está nos ouvindo agora, que está nos assistindo. Que a Sua mão poderosa esteja estendida sobre a vida deles. Eu rogo a Ti agora que as obras do diabo venham cair por terra, Senhor, contra esta juventude, geração eleita do Ministério Restauração. Este lema que o Senhor colocou no nosso coração, do Senhor está na nossa frente, esteja na frente desse jovem, esteja na frente deste moço, desta moça, em nome de Jesus, rompendo com todas as cadeias, com as barreiras, com as correntes que os jovens enfrentam dia após dia, Senhor. Dá vitória para este jovem agora, dá vitória para a nossa juventude, é o que nós Te pedimos, ó Pai, fica conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Continue participando das programações e não se esqueça que à noite, 22 horas, continua a programação da juventude com o programa Deus na Frente. Vamos dizer agora os nossos 2 lemas? Vamos dizer primeiro Deus na frente e como consequência de Deus na frente, nós vamos dizer nenhum jovem se perderá. Então vamos dizer agora, 1, 2, 3, Deus na frente. E vamos dizer também, nenhum jovem se perderá. Deus abençoe todos os irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Aleluia.